Meu querido, eu me deparei essa semana com um texto das Sagradas Escrituras, em que Paulo escreve ao povo que está em Roma, é a carta aos Romanos. No capítulo 14, no versículo 17, ele fala algo muito interessante, que vai estar no telão. Inclusive, o pessoal que está em casa vai poder acompanhar. E agora a gente fez ali a mágica, né? O pessoal que está em casa lê também esses escritos aqui do telão. E pode deixar esse texto parado na tela, para você entender o porquê que eu vou falar sobre isso. Para você entender o porquê que eu vou falar sobre isso aqui. É o seguinte, Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, a Bíblia fala sobre um sermão dele, que durou aproximadamente uns 15 minutos que ele ficou falando. Um sermão que chocou a elite religiosa da época. Todo mundo ficou falando assim, cara, esse cara fala de um jeito diferente. Ele até pode falar algumas coisas parecidas com os demais, mas ele fala como quem tem autoridade. Esse cara fala diferente. Jesus, quando falava diferente. Talvez você ande com algumas pessoas que ela fala a mesma coisa que outras pessoas, mas quando ela fala diferente. Sabe por quê? Porque ela tem autoridade de Deus para falar aquilo, e é totalmente diferente. Uma coisa é quando alguém ora por você, mas essa pessoa não tem autoridade nenhuma, está ali orando por orar, não tem comunhão com Deus em nada, e ela ora por você. Outra coisa é quando alguém que tem comunhão da parte de Deus te entrega uma palavra, meu irmão. Uma coisa é quando alguém fala mal de você, outra coisa é quando outras pessoas que têm peso no seu coração falam de você. Eu estou aqui pregando para todos vocês, falando aqui, e eu tenho certeza, porque sempre acontece, alguém que outro no YouTube discorda de algo, ou não gosta de mim, ou alguém aqui talvez não goste e tal, e fala mal que não gostou e tudo mais. Mas se eu me abalar pelo que algum de vocês falam, e isso me prejudicar a minha vida, eu vou ficar mal com isso, eu vou morrer por causa disso. Agora, se alguém que eu realmente considero, que eu dei espaço para estar no meu coração falar, isso pesa mais. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus falava com peso, porque ele tinha autoridade para falar as coisas. O Espírito de Deus foi depositado nele em plenitude. Não é à toa que a Bíblia diz que Jesus ele veio de uma concepção virginal. Não precisou do macho para ser fecundado. Ele nasceu pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, que loucura. Exatamente. É assim que o Espírito Santo de Deus fez com que Jesus fosse concebido. Agora, uma coisa que você tem que entender é o seguinte. Analisa comigo. Ele falou assim, olha gente, vocês andam inquietos por tantas coisas. Vocês estão preocupados com o que vocês vão comer. Vocês estão preocupados com o que vocês vão vestir. Esse sermão dele, que está ali desde Mateus capítulo 5 em diante, ele prega no Monte das Bem-aventuranças. Lá em Israel, você vai lá e conhece esse Monte das Bem-aventuranças. Jesus não é à toa que ele criou os céus e a terra, porque ele vai em cima da montanha e bota todo mundo embaixo. Porque ele entendia de acústica, ele entendia que se ele falasse, quem estava lá na ponta, lá embaixo, ia ouvir o que ele estava dizendo. Outras vezes, Jesus falou no barco. Ele botava multidão na beira da praia, na verdade não é praia, é o mar da Galileia, chamam de mar da Galileia, mas na verdade é água doce, porque é tão grande esse lago da Galileia, e é tão grande, que eles chamam de mar, de tão grande que é. Então ele botava o barco, porque se fosse mar, não ia ter como falar, porque ia ter o barulho das ondas, ia ficar aquele barulho da onda, que eu não sei fazer, mas ia ter esse barulho da onda. Ele vem para cá com o barco, e ele pregava assim, porque a água conduzia, a água parada do lago conduzia a voz de Jesus. Conduzia. Então é alguém que manjava do que fazia, o discurso dele era diferenciado. E ele diz assim, olha, vocês estão preocupados com o que comer, com o que vestir e tal, mas eu digo uma coisa para vocês, olha o que ele fala. Eu digo para que vocês busquem o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar. Que vocês busquem o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que vocês estão preocupados com o que vestir, vocês estão preocupados com o que comer, ele vai providenciar isso tudo para vocês. Meu irmão, agora eu quero que você entenda uma coisa. Pastor, quer dizer então que Deus vai providenciar, se eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar, o que eu tenho que comer e eu tenho que vestir? Meu irmão, muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Sabe por quê? Porque a realidade daquela época, sabe qual que era? As pessoas tinham realmente... Você já ouviu o ditado? Pastor, eu trabalho para comer. Meu irmão, você fala isso, mas você trabalha para comer, você trabalha para se vestir, você trabalha para poder fazer uma viagenzinha de vez em quando, pastor, nem para isso está dando, vai dar em nome de Jesus. Você trabalha para pagar a internet, você trabalha para pagar a conta de luz, você trabalha para tudo isso. Aquele povo literalmente trabalhava para comer, não tinha internet, não tinha Netflix, não tinha televisão, não tinha sofá, meu irmão, não tinha nada, meu irmão. É sentar nas palhas no chão. Então esse povo, meu irmão,
você tem que entender, ele não podia nem falar assim, não, eu vou comprar agora aqui, uma comida aqui e vou botar congelar. Não tinha freezer. Entendeu? Não tinha freezer. Esse povo tinha que caçar e não podia pegar muita comida também, porque não tinha como conservar. Então, o que Jesus está falando para ele, olha, gente, vocês estão preocupados com tudo isso aí? E realmente é uma preocupação, porque as secas afetam, de fato, quem depende disso. Hoje em dia tem semente transgênica. Hoje em dia você faltou no Brasil, importa da Rússia, qualquer outro lugar, Alemanha, Estados Unidos, vem alguém, vende, você tem dinheiro, você compra. Naquela época não tinha nada disso. Então Jesus está falando assim, olha, vocês estão preocupados com todas essas coisas? Eu vou dizer que se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todo esse resto vai ser acrescentado na tua vida. E o que eu vim falar para você hoje é para você colocar em primeiro lugar o reino de Deus na tua vida, independente de quantas faculdades você esteja fazendo no momento, independente de quantos trabalhos você esteja vinculado no momento, independente de quantas pessoas você tem que conversar no momento. Eu digo que a melhor decisão que você pode fazer quando você sair por aquela porta é colocar o reino de Deus em primeiro lugar, independente do quão lotada é a sua agenda. Meu irmão, eu vejo diariamente a vida das pessoas mudando completamente, seja da mais ocupada a que é mais propensa a degustar dos favores da vida, né? Da mordomia. Todos que colocam o reino de Deus em primeiro lugar, começam a ver a provisão de Deus nos mínimos detalhes. E é isso que eu quero falar para você, porque há provisão de Deus para tudo na vida, para mim e para você. Quando há uma condicional. Há uma condicional. Quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar. Agora, muitos de vocês acham que colocar o reino de Deus em primeiro lugar é uma coisa chata. É uma coisa até impossível. Agora, se eu sei que acima da comida, da bebida, eu tenho que colocar o reino de Deus em primeiro lugar, eu quero explicar para vocês o que é o reino de Deus. E muitas vezes, para saber o que é o reino de Deus, eu tenho que saber o que não é o reino de Deus. O reino de Deus não é chatice. O reino de Deus não é religiosidade. O reino de Deus não é perfeito, não é você ser perfeito, o reino é, você não. O reino de Deus não é ser a pessoa por si mesmo mais justa do mundo. Eu vou ler para vocês, segundo a palavra de Deus, o que é o reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Naquele contexto da época, não é o teu Netflix, não é o corre-corre que você tem para pagar teus boletos, não é o corre-corre que você tem para pagar essas dívidas, não é o corre-corre que você tem de trabalhar o dia inteiro, não é nada do que você correu hoje o dia inteiro normalmente. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem disse, quem mentiu para vocês que o reino de Deus é chato, meu irmão, essa pessoa está totalmente equivocada. Quem disse que para você ser filho de Deus e cristão, você tem que ser alguém sério, alguém rígido, alguém que paga o que não é, meu irmão, é o maior mentiroso dentre todos os homens. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus, porque para mim que seja todo homem e mulher mentiroso, e a palavra de Deus verdadeira e real na minha vida. Sabe o que eu achei interessante na canção que você cantou aqui hoje? Você falou assim, eu clamarei por socorro, e a tua palavra me garante que eu serei respondido. A Bíblia, meu irmão, é a garantia da assinatura de Deus no contrato que nós temos na vida. A Bíblia é o contrato que quando eu a pratico, eu assino com Deus. E Ele faz zelar e cumprir a sua palavra. A Bíblia diz que assim como a chuva cai sobre a terra e não volta enquanto não seca plenamente e cumpre todos os seus efeitos, a palavra de Deus, uma vez lançada sobre a nossa vida, ela não vai embora enquanto eu não dou o aval para que ela cumpra todos os seus efeitos na minha vida. Então, uma coisa que você tem que entender é que quando eu exerço aquilo que Deus escreveu, meu irmão, Ele é fiel e justo para cumprir. Por isso eu quero dizer para você, viva pelo reino de Deus, que é a palavra de Deus aqui na terra. Entenda, justiça. O que é justiça? Meu irmão, justiça é quando eu tenho que voltar ao estágio original. Justiça é quando eu tenho que arrumar aquilo que se bagunçou. É quando eu tenho que estabelecer aonde cada um deve ficar. Entenda comigo. Quando uma pessoa precisa de medicação porque está morrendo de alguma doença, já isso aconteceu lá no meu escritório, uma irmã aqui da igreja, precisava de um remédio específico, devido a uma alergia específica, o remédio era caríssimo, holandês, cada dose era 5, 6, 7 mil reais, eu não lembro agora. O governo do Brasil, segundo a sua Constituição, diz que a saúde é direito de toda a população.
correto? Então, ela não tinha condição de comprar, então o SUS, o governo, teria que dar para ela, caso contrário, ela morreria. Então, ela solicita, o SUS nega, ela procura um advogado para estabelecer justiça, estabelecer o padrão original da qual a Constituição Federal do Brasil foi feita, que é proteger essa pessoa, que é dar sustento, provisão para essa pessoa. E a gente entra e ganha e pronto, o remédio está na mão dela. O que você tem que entender é que, por exemplo, quando você vê alguém que perdeu algum ente da família por alguém que foi imprudente, porque foi um bandido ou o que for, e a pessoa fala, eu quero justiça. O que essa pessoa quer? Eu quero que essa pessoa volte ao estado original, da onde realmente ela deveria estar, presa. Presa. Porque se continuar solto, a justiça nunca vai ser feita. Outras pessoas vão continuar morrendo pela imprudência dessa pessoa. Quando eu entendo que o reino de Deus é justiça, meu irmão, é maravilhoso. É a principal coisa que você tem que entender. Sabe por quê? Porque como tudo no mundo, a maioria das coisas, existe um preço, no mundo espiritual também. Eu abasteci hoje. Aí eu mandei um beijo para a menina do caixa e fui embora. Não. Eu fui lá e paguei. Porque gasolina no carro custa. Correto? Tudo no mundo custa. Para você estar se relacionando com alguém, custa. Para você ser amigo de alguém, custa. Para você ter a coisa mais linda do mundo no teu colo, filho, custa. Tudo custa, nada é de graça. E quando você faz algo ruim, você paga o preço. Agora, uma coisa que é a justiça de Deus, e você tem que pegar essa, é que no mundo espiritual, ele se mexe e se move e se materializa pela tua convicção, crença. Se eu ainda creio que eu devo ser punido pelo que eu fiz hoje e ontem e há 2 anos atrás, eu me conecto com essa realidade no mundo espiritual, nego a justiça de Deus e estabeleço a minha justiça. Pastor, como assim? A Bíblia diz que nós estamos num constante júri, num constante julgamento, em que há um cara fera, meu irmão, que está aqui antes de você existir, belezura, chamado Satanás, o inimigo, o meu acusador. Ele é fera e ele sabe, ele entende do mundo espiritual. Ele tanto entende do mundo espiritual que no Éden ele arrebanhou 1/3 dos anjos com ele. Está entendendo? Então, de 1000 anjos, ele ficou com 333.33333 infinitos. Tem infinitos anjos. Ele pegou 1/3. É um cara que entende. Ele, meu irmão, faz com que você nunca se perdoe. E ele quer que você se conecte com uma realidade espiritual de que você precisa ser punido. E aí vem Deus e fala, realmente, tudo que eu coloco esses caras aqui, eles conseguem estragar. Eu dou uma mulher boa ali, o cara estraga. Eu dou um marido legal, a mulher estraga. Eu dou um filho nota 10, a pessoa consegue estragar. Eu coloco o ser humano lá no meio do mato, ele destrói tudo. Eu coloco a pessoa a trabalhar com uma pessoa nota 10, ela consegue dificultar. Eu coloco a pessoa na igreja com um pastor maravilhoso, eu consigo complicar ainda a situação. Amém? Aí, eu consigo complicar, porque o ser humano é assim, a gente consegue complicar tudo. É mais fácil, está na nossa essência complicar as coisas. A gente quer dificultar. Se está tudo bem, a gente ignora o princípio da estabilidade e tende a zero sempre, para dar uma prejudicializada, e daqui a pouco a gente voltar à consciência de Deus para equilibrar o negócio. E Deus realmente concordou e falou, a dívida desse povo é muito grande. Por isso que eu vou mandar meu filho e vou pagar a dívida deles. Eu vou quitar essa dívida de culpa espiritual que as pessoas carregam e acham que karmas passados, vidas passadas, e agora eu tenho que viver essa desgraça na minha vida, para que eu aprenda. Não, meu irmão, você não precisa ver desgraça nenhuma na sua vida. Alguém cheio de graça se fez desgraça no seu lugar. Alguém inocente propôs a pegar a tua culpa e jogar nele. Falar, vem pra cá.
E aí, meu irmão, esse é o texto. Olha que lindo esse texto. Meu Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Olha só. Depois a gente vai voltar nesse Romanos 14, 17. Mas olha 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Olha só. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele não pecou, o fez pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de... Você é o quê? Justiça de... Fala comigo, eu sou justiça de Deus. Ou seja, eu voltei ao estado original aos olhos de Deus. Meu Deus, o que é isso, meu? Você está entendendo o que você é? Pastor, mas eu não sou assim, meu irmão, é porque você permite que o acusador que joga no mundo espiritual convença você que você não é isso. E aí você abraça esse entendimento dele e a sua vida condiz com aquilo que você abraça. Todo dia, presta atenção e fica comigo, todo dia a Bíblia diz que Deus propõe para nós a bênção e a maldição. Cabe a você escolher. Todo dia Satanás propõe para você a maldição e ele joga bem. Mas há Deus do outro lado falando, olha, não é isso, né? De fato, se Jesus não tivesse feito o pecado, você não seria justiça de Deus, você não teria voltado ao estado original, não teriam batido o martelo e corrigido a desgraça e voltado ao estado original aos meus olhos. Mas você voltou quando você creu em Cristo Jesus. Então, Romanos 14, 17, Paulo diz que o reino de Deus é justiça. Eu voltei ao estado original. Deus me vê como seu filho. Meu Deus do céu. Deus me vê como seu filho. Meu irmão, você é o cara mais doido do mundo. Mas quando você chega para a mamãe, ela não te abraça e diz que você é a coisinha mais linda dele? Então deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que por mais que uma mãe venha se esquecer do filho a qual ela amamentou, ele todavia nunca se esqueceria de você. Meu querido, se a mamãe não esquece de você, meu irmão, deixa eu dizer, o papai que está no céu, meu irmão, está ali aguentando o seu drama, chorando, muito mais do que tua mamãe. Está entendendo? Ele voltou. Mas pastor, eu mereço. Eu sei, meu querido, aos olhos de Satanás você merece, até aos teus olhos carnais você merece essa desgraça. Acontece que o inocente se fez pecado. Se o inocente não tivesse sido feito pecado, meu irmão, aí de fato eu concordo que não teria sentido a igreja, não teria sentido a sua vida, não teria sentido bem lhe alcançar. Mas o inocente foi morto. Eu seria o maior culpado e o maior doido de viver uma vida ignorando que um inocente foi acusado no meu lugar. Eu seria o maior doido, o maior maluco de ignorar e decidir viver uma vida me culpando, ignorando que um inocente foi culpado no meu lugar. Meu irmão, eu vejo que os grandes homens de fé não se importaram com a realidade presente, mas se importaram com a verdade celestial. Presta atenção. Os grandes homens de fé não se importaram com a realidade presente, se importaram com a verdade estabelecida no reino dos céus acerca da vida deles. Vou te dar um exemplo. Abraão, a Bíblia diz, Deus falando com ele, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, Isaac, e leva ele, sacrifica ele para mim. Ele pega o filho e vai levando para sacrificar. Nessa dele ir para sacrificar esse filho, o filho faz uma pergunta para ele, pai, nós vamos fazer um culto a Deus? Aí Abraão fala, sim filho, nós vamos fazer um culto a Deus. Ok, pai, normalmente, pai, num culto a Deus, tem matança aí, né? Tem um cordeirinho, alguma coisa que vai rodar aí, né, para Deus receber. Sim, filho, tem sim. Pai, cadê o cordeiro que eu não estou vendo? Abraão olha para o seu filho e fala, Deus proverá. Sabe o que é isso, meu irmão? Abraão não via a solução, mas Abraão cria na promessa. Abraão não via a solução, mas Abraão cria na promessa. Perceba o seguinte, Abraão sabia que Deus lhe prometeu aquele filho, e daquele filho ele ia ter muitos outros filhos. Então ele sabia que aquele filho não poderia morrer.
E ele olha e fala, Deus proverá. Quem caminha por fé, não caminha por vista, porque ele se move nas convicções do mundo espiritual, o qual eu não vejo, mas é muito mais real do que eu e você aqui agora. E aí, meu irmão, outra historinha bonitinha para balizar, para fundamentar, para você sair daqui sem dúvida nenhuma do que eu estou falando para você. Analisa comigo. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada mulher sunamita, em que ela constrói uma casa para um profeta. Mulher rica e generosa. Constrói a casa lá para o profeta. Nisso, o profeta chega até ela, e essa é a política da nossa igreja. A política, entenda, não é política de vereador, prefeito, governador. Política, eu estou falando discurso. Ok? Esse é o discurso da nossa igreja. Chega o representante de Deus lá, profeta, e fala, mulher, você construiu uma casa aí para mim, estou muito feliz. Você quer que eu fale com o governador? Você quer que eu fale, o profeta falando, o pastor da época, você quer que eu fale com o governador? Você quer que eu fale com o comandante do exército, para ele te dar uma ajuda aí, dar um grau, se está precisando de alguma coisa? Sabe o que eu tomo posse na minha vida, meu irmão? Que para ser pastor, diferente do que foi pregado há muito tempo atrás, eu não preciso me privar de trabalhar em outro lugar, de estudar, de crescer na vida, ou o que for. Eu vou ter sim acesso a general, a comandante, ao que for, a diretor de hospital, ao que for. E os jovens dessa igreja, eu fico tão feliz que eu vejo jovens aqui galgando posições, estou feliz demais agora. 4 pessoas passando em medicina para todo que é lugar, estudando fora, eu fico feliz. Pastor, qual que é a diferença de outra profissão? Não tem diferença nenhuma, meu querido. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado passar num curso desse, eu vejo jovens se dedicando aqui, estudando, passando, né? Outros estudando fora do país, ganharam bolsa e vão mesmo. Meu irmão, eu fico feliz demais, sabe por quê? Porque Jesus veio para estabelecer justiça, dizer que você merece muito mais e reposicionar você, dizer que a meta que te estabelecem é pouco em relação àquilo que Ele pode e vai fazer na tua vida. Por isso eu digo uma coisa, o povo de Deus é o povo mais sonhador do mundo e tem que ser, porque independente se te jogaram no bueiro, independente se te tentaram, independente se acusaram você de maneira incoerente, incorreta, se te injustiçaram, teu Deus é tua justiça. E do dia para a noite, assim como José, que teve um sonho, meu irmão, e o alívio e a salvação dele foi ter um sonho, Deus tira ele do nada e coloca ele no tudo, em um dia, sabe por quê? Porque ele não esqueceu quem é que fez justiça dele, e a realidade dele não era a realidade natural, mas ele cria na verdade. Olha que interessante, essa mulher, o profeta fala com ela, e aí? Você quer alguma coisa? Ela falou, não, eu estou bem, eu tenho tudo aqui. Aí ele fala, tá, você não tem um filho, né? Aí ela fala, meu Senhor, não promete um negócio desse para mim, não briga com o meu coração, eu já sou velha, meu Senhor já é velho, eu não posso ter filho. A vida inteira tentando, não briga com um negócio desse, eu já fui generosa, não briga com um negócio desse comigo. E ele fala assim, olha, ainda nessa mesma época, no ano que vem, você vai estar segurando em seus braços uma criança. E essa mulher fica grávida, meu irmão, milagre. Aí o menino nasce, esse menino cresce, um belo dia, esse menino adoece e morre. Ele morreu. Essa mulher pega aquele menino e fala, peraí, eu não pedi para ter um filho. Eu não pedi para ter um filho. Foi Deus quem me deu. Eu não sei o que Deus te deu, mas eu vou dizer uma coisa. Entrega na mão dele que não vai morrer. Eu não sei o que Deus te deu, mas entrega na mão dele que não vai morrer. Amém? A Bíblia diz que aquele que recebe Jesus, mesmo morto, viverá. Ele pega aquela criança e a mulher vai de encontro ao profeta. Nisso, o profeta numa distância, longe, fala para o seu moço, vai lá e vê o que essa mulher quer. Aí o rapaz fala, e aí, o que a senhora quer? Está tudo bem? Ela olha para o rapaz e fala, vai tudo bem, está tudo certo. Meu irmão, o menino estava morto. Ela fala para o outro, vai tudo bem. Sabe por quê, meu irmão? Porque, deixa eu te falar, você pode até falar comigo, mas eu não vou resolver teu problema. Fala com Deus, você não precisa falar tudo comigo, você não precisa falar tudo com a pessoa do céu, você não precisa não, meu irmão. Tem quem resolva o teu problema, fala com ele, meu irmão.
Para que falar com todos os palhaços do circo? Fala direto com o dono do circo, qual que é o palhaço que te incomoda, qual que é mais engraçado, qual que você quer o show privado. Meu irmão, fala com o dono do negócio. Não é comigo, eu não resolvo o teu problema. Eu posso orar por você, meu irmão, mas eu vou orar para Deus resolver. Qualquer outro pastor vai orar para Deus resolver. Falando, você vai orar para o mesmo Deus que eu vou orar por você, para Ele resolver. O segredo da igreja, meu irmão, não é no pastor. O segredo da igreja é que Deus não se ausente dela. É que Deus não deixe de estar aqui. Essa mulher entendeu, falou assim, não, eu tenho que ir lá, tenho que falar com Deus. Eu vou falar com Deus, porque o profeta naquela época, ela simbologia de Deus na terra, ela foi falar com ele. Não precisa falar com os outros, Deus resolve o meu problema. Meu irmão, essa mulher, ela não encarou a realidade, ela creu na verdade que há no céu para ela. Meu irmão, aqui eu estou falando para cheio de pessoas, que eu vou dizer, para você não ficar sentenciando e amarrando âncoras na realidade que a tua vida apresenta agora, mas eu quero que você creia na verdade do céu para você, que o reino de Deus é justiça, Ele te restabeleceu. Eu não sei que situação você está, mas é paz. E eu vou dizer uma coisa, dê risada, mas dê muita risada, porque é alegria também. Treina aí comigo, faz um... Vai lá, meu irmão, dá risada aí. 1, 2, 3 e... Aê, entendeu? É isso aí, meu irmão. Você vem para a igreja, você vem rir mesmo. Isso que é o Espírito Santo de Deus. Não é uma vida infeliz, não. Quanto mais santo, mais chato eu sou. Mentira! Mais alegre você tem que ser. Mais engraçado. Eu gosto dos engraçados, meu irmão. Por isso que eu estou engordando, porque o gordinho normalmente é mais engraçado, né? Eu estou comendo, porque eu gosto de ser tão engraçado que eu quero ficar mais engraçado ainda. Não é porque eu não consigo emagrecer, é porque eu gosto, né? Olha só, vou falar uma coisa para vocês. Estou encerrando aqui quase. Estou vendo um monte de gente engraçadinha aí, né? Olha só, meus queridos. Jesus, quando ele está próximo ao mar da Galileia e falta pão, a Bíblia diz que ele pega os poucos pães que tem lá e ele agradece. Sabe por quê? Porque se ele tivesse encarado a realidade dos poucos pães que havia naquele lugar, ele não teria como agradecer. Ele só teria como chorar e se lamentar, porque um monte de gente ia passar fome. Mas ele pega aquele pouco que ele tem e ele agradece sabendo que Deus já ia multiplicar logo em seguida e ninguém ia passar fome aquele dia.